Senhor, irmãos. Amém. Boa noite, tudo bem? Amém. E como é que tem as finanças dos irmãos? Teve gente que até sorrindo sem graça, né? Mas nós estamos aqui no propósito, né, de continuar com essa campanha. E o tema de hoje é alinhando minhas finanças ao propósito de Deus. Eu queria compartilhar com vocês um texto que está lá no livro de 1 Reis, capítulo 17. Os irmãos trouxeram o aplicativo, sua Bíblia. 1 Reis 17. Eu já vou lendo para a gente ganhar tempo, tá? A partir do versículo 8 diz assim: Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: Levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: Traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: Não tenha medo. Vá e faça o que você disse. Mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou, e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Glória a Deus. A história da viúva de Sarepta revela uma inversão radical da lógica financeira. Em vez de retermos o que temos por medo de vir a faltar no futuro, a verdadeira prosperidade nasce do desapego e da generosidade. Parece que o que eu estou falando é uma coisa totalmente contrária a uma coisa normal da matemática. Se eu for muito generoso, vai faltar em algum momento. Mas quando o profeta Elias pede à viúva que prepare primeiro o alimento para ele e só depois para ela e seu filho, ele exige dela o que parece ser um sacrifício irracional. Ela falou que tinha somente um pouquinho, um restinho de farinha e de azeite, e que aquilo ali seria suficiente só para ela e para o filho, que depois daquilo não tinha mais nada. A gente tem que lembrar o contexto, que aqui o profeta tinha decretado, por meio de Deus, que não ia chover enquanto ele não voltasse a dar essa ordem. Então estava ali já 3 anos sem chuva, 3 anos sem plantação, 3 anos sem produção. Então não era só aquela viúva que estava passando necessidade, era toda aquela região que estava passando por uma necessidade. Ninguém estava tendo condições de comprar ou de produzir alguma coisa por causa da seca. Quem está fazendo a meditação, né, no livro de Reis, está vendo que tem um texto que fala que era uma época que se vendia uma cabeça de burro por 80 moedas. Para vocês terem uma ideia do que isso representa, um cavalo em tempo normal custava 600 moedas de prata. E aí, como é que uma cabeça de um burro já custa quase a 6ª parte de um cavalo inteiro, né? Uma cabeça de burro morto para comer. Mas aquela viúva, ela estava no limite
limite das suas reservas, preparando a sua última refeição. E depois ela não sabe o que aconteceria. Ela com certeza iria sucumbir à fome, não somente ela, mas o seu filho. E a gente fica pensando às vezes que Deus mandou o profeta lá para que ela o alimentasse por causa do profeta, e às vezes a gente pensa errado. Mas Deus tinha enviado um profeta para acudir aquela viúva e o filho dela. A gente tem que pensar assim também. Quando Deus vira no jardim do Éden e procura por Adão, e ele pergunta onde está Adão, Deus ele é onisciente, é onipresente, onipotente, ele sabia onde estava Adão, mas Adão é que não sabia onde Deus estava. Então ele chama para que Adão pudesse ouvir a sua voz e vir de volta até ele. A gente pensa às vezes que, a gente tem que pensar numa forma diferente. Então, no âmbito dos dízimos e das ofertas na casa de Deus, atitudes que estão totalmente ligadas às nossas finanças pessoais, esse cenário representa aquele momento em que nós nos deparamos com a difícil decisão entre a nossa fé num Deus que é provedor e no nosso medo de não darmos conta de pagar as contas do mês. Muitas vezes a gente se depara e a gente precisa decidir o que eu vou fazer. Eu devolvo meu dízimo, eu faço essa oferta de fé, ou eu retenho porque eu não sei se eu dou conta de pagar as contas esse mês. Mas essa preocupação nos leva a reter, a focar no pouco que temos e viver em constante ansiedade pelo futuro. A atitude de Elias, contudo, ensina que o medo paralisa o crescimento e impede o fluxo da provisão e do milagre de Deus. Entregar o primeiro o que é de Deus, entregar primeiro o que é de Deus, é uma provação da nossa fé, é um teste que desafia a nossa confiança na provisão de Deus. Quantas vezes eu estava apertado, mas eu nunca deixei de devolver ao Senhor o dízimo, ao ponto de ouvir assim: será que a gente vai conseguir esse mês? E a única coisa que me vinha em mente é: Deus proverá. Deus proverá. E Deus sempre provê. De onde a gente não imaginava, Deus abriu uma porta, Deus abriu uma oportunidade para ganhar um dinheiro extra, para vender alguma coisa, para comprar com desconto. E aí sempre Deus deu um jeito. Elias nos ensina o PPP. Repita comigo: PPP. Princípio das prioridades e das primícias. O pedido de Elias não era um capricho, mas um teste espiritual sobre uma pessoa que era responsável pela economia daquela casa. Aquela viúva não tinha mais marido, ela perdeu o marido, e ela era responsável por ela, pelo seu filho. Só que a viúva ela não trabalhava, ela tinha que viver de ofertas. Mas como é que dá oferta numa época em que tudo está escasso? Como é que é isso? Porque primeiro é para mim e depois o que? É para Deus. A gente faz assim: primeiro eu, depois eu vou atender aquele outro. É assim que a gente sempre pensa. Mas Elias estava ensinando, ao pedir que ela fizesse ali um pãozinho com o que ela tinha e trouxesse primeiro para ele. Elias estava ensinando a ela o princípio de colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E confiar que o Senhor é o galardoador daqueles que buscam. Eu ouvi aqui nessa campanha pessoas falaram assim, e a gente ouve de fato essa ordem, a ordem das prioridades. E a pessoa que falou não está errada, não estou desmentindo ela. Mas essa ordem é essa mesmo: a gente coloca Deus em primeiro lugar, não é assim que a gente faz? Depois a família, depois o trabalho, depois a igreja, não é esse tipo de prioridades que a gente coloca? Só que Deus está no primeiro lugar mesmo? Ou estamos nós? A gente tem que pensar nisso. E quando a gente chega ali no quarto nível, que é a casa de Deus, se a gente pensar só em nível de casa de Deus, a gente está pensando assim: é para a igreja, é para o pastor, é para fazer alguma coisa ali. É também, mas em primeiro lugar é
para o reino de Deus. E a palavra de Deus não fala trazer, pensar primeiro, buscar primeiro, né? Nesses momentos, o Deus, ele fazer o reino de Deus. E o reino de Deus é tudo isso que nós vemos na igreja. A gente tem que saber priorizar as coisas de Deus. A gente tem que saber priorizar o reino de Deus. A gente tem que saber se Deus está realmente em primeiro lugar na nossa questão de dízimos e ofertas. Nas nossas finanças, Deus está de fato em primeiro lugar. Ou na hora que eu vou no açougue, estou lá na fila do açougue, esperando, aí eu vejo aquela peça de carne, eu falo, nossa, vou levar colchão hoje não, vou levar, olha essa alcatra. Olha aquela laminha, está na promoção. A gente não hesita na hora de comprar as coisas para nós, mas quando é na hora de dar uma coisa para a igreja, para o reino de Deus, a gente hesita, a gente segura, a gente retém. Ninguém pensa assim, hoje eu não vou gastar com aquela pizza que eu estou com vontade de comer, não vou lá gastar na lanchonete, porque eu vou guardar esse dinheiro para dar para uma oferta missionária. Ninguém pensa assim. Nas finanças pessoais, isso se reflete na decisão pessoal de alinhar essas finanças ao propósito de Deus, de forma a honrar o compromisso com o dízimo logo no recebimento da renda, ou seja, as primícias. A gente às vezes não pensa nisso. A gente vai pagando, e vai ver se vai sobrar. Isso não é primícia, isso é resto. E com o restante, só com o restante, nós vamos agir com generosidade, com ofertas. Quando decidimos priorizar o que é espiritual e devolvemos o dízimo antes das nossas próprias necessidades imediatas, nós declaramos que a nossa segurança e a nossa fé estão em Deus e não na quantidade de recursos que nós tentamos acumular. Pastor, eu até queria alinhar as minhas finanças ao propósito de Deus, mas é que agora eu estou atravessando um deserto em relação às minhas finanças. Quantos pensam assim? Baal era a divindade cananeia que controlava as chuvas e as fertilidades. A gente sabe que o contexto aqui, o rei ali era Acabe, que era o marido de Jezabel. A gente vê o profeta Elias agindo ali nesse reino, desafiando, confrontando Acabe, confrontando o povo a não idolatrar aquelas divindades cananeias, mas buscar o verdadeiro Deus. Ele teve um confronto com os profetas de Baal e de Azerá, e Deus manda ele para essa cidade onde tinha essa viúva. Vale lembrar que toda aquela região de Sidom estava gravemente afetada pela seca. Se vocês olharem no versículo 1 do capítulo 17, está escrito assim: então Elias, o desvida dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então estava uma seca terrível. Aquele povo também estava atravessando o deserto. Só que um deserto bem diferente do nosso, porque muitas vezes quando nós falamos assim, eu estou atravessando o deserto nas minhas finanças, mas não falta pão, não falta água, não falta abrigo, ninguém está ameaçando tomar o que é nosso, ninguém está ameaçando levar os nossos filhos para pagamento de dívidas, e nós sabemos que ainda amanhã, depois de amanhã, o pão vai estar na mesa. A realidade aqui é um deserto bem diferente. Como a viúva disse, vou preparar minha última refeição, depois disso eu não sei mais o que nós vamos comer. Ao declarar que não haveria orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando ele dissesse, o profeta Elias deixava claro que é Deus quem controla a fertilidade e a infertilidade, baseada no princípio da obediência, que garante bênçãos, e desobediência, que acarreta maldições. Se os irmãos olharem no Deuteronômio 28, versículo 15, vão ver ali vários impactos negativos e castigos
decorrente da desobediência. Uma daquelas maldições que Deus coloca ali é a esterilidade, não só dos filhos, mas também de questão de ter filho, mas da terra, dos animais, do próprio rebanho, das plantações. Nada ia vingar. Por quê? Porque Deus não enviaria chuva. Então, quando o profeta chega para o rei e fala assim, não vai chover enquanto Deus não me falar que vai chover, ele estava desmoronando aquela fé daquele rei promíscuo e idólatra no Deus Baal, que era o Deus da chuva e da fertilidade. Mas até Baal tinha que se dobrar a outro Deus, que era o Deus Morte, porque quando havia seca, o que acontecia? O Baal não foi possível mandar chuva. E aí, o que começa a acontecer? Morte. Começa a morrer a plantação, começa a morrer o rebanho, começa a morrer as pessoas de fome. E aí é o Deus Morte, que é outra divindade cananeia. Mas veja bem, o texto fala logo em seguida que o profeta, o filho daquela viúva morre, e o profeta vai e se lança ali sobre o corpo dele 3 vezes, e aquele menino ressuscita, para mostrar que Deus, ele, ao contrário de Baal, não precisa se dobrar diante de Deus. Ele é o Deus da provisão, da chuva, da fertilidade, da vida e da morte. Ele sim é o Deus único e verdadeiro. O que não somente a viúva de Sarepta estava passando ali naquele tempo ali, era essa questão da morte. A morte estava batendo na porta daquele povo, tanto que chegou na casa daquela viúva. O filho dela morreu, mas vai o profeta enviado de Deus. Quando eu falo que Deus enviou ali, não foi por causa do profeta, mas por causa dela, é porque Deus já queria restaurar aquela viúva e ensinar para ela que nós precisamos primeiro buscar o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas. Ao ressuscitar o filho daquela viúva, Elias provou que Deus não se dobra a outro Deus nenhum, e que Ele é o verdadeiro Deus que traz a provisão no momento certo. Nós podemos passar até por lutas, nós podemos passar por desertos, sim, mas nós sabemos que um Deus provedor está disposto a nos abençoar, se nós formos obedientes ao que Ele diz na sua palavra. A verdadeira prosperidade exemplificada nesse texto não é a ausência de crises, mas a fé na presença de Deus e na sua provisão constante. A viúva deu um passo de fé e fez conforme a palavra do profeta. O que ele pediu para ela parecia algo até meio abusado. Não, você vai pegar esse restinho que te falta, mas primeiro você vai fazer um pão para mim. Depois, o que sobrar, você vai fazer para o seu filho e para você. Se eu fosse aquela viúva, por exemplo, rapaz, vai ficando louco, não sei o quê. Se fosse boiando, né? Agora você pulou um corguinho. Você foi longe demais. Não tem cabimento que você está me pedindo, mas ela confiou na palavra do homem de Deus. E Deus está me trazendo aqui hoje para trazer. Não estou me comparando aqui ao profeta Elias, gente, pelo amor de Deus. Mas eu estou aqui hoje para trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Experimenta ser obediente ao Senhor nas suas finanças. Experimenta, busca, clama. Mas não fique assim, pastor, eu fui, o senhor falou para eu dar o dízimo, eu fui e dei o dízimo. E agora? Quem vai pagar minhas contas? Meu querido, minha querida, é você com Deus. Cobra dele. Cobra dele. Porque ele é que falou que vai te abençoar. O princípio de trazer é bíblico. Agora, se você fica assim, tá, eu vou trazer, mas não estou vendo as coisas aqui, cadê que esse banheiro aqui não é o banheiro? O banheiro aqui está mais ou menos, está faltando água. Olha aquela entrada lá, como é que está? Olha esse mato aqui, queridos. Eita! Se eu pudesse mostrar para vocês, e eu falo para vocês com toda segurança aqui,
Quem é dizimista e ofertante tem a obrigação, não é o direito, não é a obrigação de olhar os controles financeiros da igreja. Você tem a obrigação de saber, a igreja está gastando com o quê? Quanto que está gastando com isso? Quanto que está gastando com aquilo? Você tem a obrigação, não é direito só não, de saber, mas seja também aquele que devolve aquilo que é devido. Simples assim. Mas por que não pega esse dinheiro para fazer isso, para fazer... Aí você está querendo administrar uma coisa que não é mais sua. O nosso papel não é administrar o que eu dei de dízimo. Nosso papel é trazer de volta. E aí, confiar que Deus vai te fazer prosperar com aquele instante. Eu fico sempre falando com os irmãos aqui na igreja: experimenta Deus, irmão. Eu fiz isso. Eu também não era dizimista. Eu também tinha as minhas dúvidas. Eu também passei por um deserto. Mas se eu soubesse o quanto obedecer seria tão diferencial na minha vida, eu já tinha feito isso há muito mais tempo. Eu tinha passado muito menos sufoco. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Verdadeira prosperidade não é ausência de crises, mas a fé na presença de Deus e de sua provisão. O milagre não ocorreu na panela cheia, mas no pouco que Deus permitiu que não esgotasse. Esse relato nos ensina que a obediência é a chave do milagre. A confiança liberta da ansiedade. Quando nós confiamos no Senhor, nós não ficamos ansiosos. Nós lançamos a nossa ansiedade nele e confiamos que Ele vai prover. Prosperidade é ter o suficiente no tempo certo. A farinha e o azeite foram suficientes para todos os dias de crise. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha na panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará. Talvez o que esteja faltando para que você experimente o extraordinário de Deus seja dar um passo de fé, como aquela viúva dele. Prosperidade bíblica não é acumular, é cumprir propósito. Porque muitos não conseguem alcançar a verdadeira prosperidade, porque acham que a prosperidade só tem a ver com bens materiais. E é muito maior que isso. Queridos, prosperidade. Se os ricos soubessem o que é prosperidade, tem pessoas que não são crentes e que devolvem dízimo, porque aprenderam o princípio. Olha só, pessoas que nem crentes estão, mas aprenderam o princípio e veem na prática que funciona. Já viu isso? Tem pessoas que vêm aqui na igreja 1 ou 2 vezes por ano, mas todo mês entrega dízimo. Eu fico assim, gente, aí eu liguei para a pessoa, fica me vendo. Ué, por que você está devolvendo? Não? Se for para você não vir para a igreja, pare de dar o dízimo aqui. A pessoa passou, não me impeça de ser abençoado, não. Mas eu tenho cabimento, mas porque entendeu o princípio. Quem sou eu para desmentir? Mas eu fico assim, poxa, se além disso ainda viesse, como seria muito mais abençoado? Porque muitas pessoas não conseguem prosperar, porque acham que a prosperidade são coisas, acumular coisas somente para si. Acha que só querem prosperar somente para si mesmos. Nunca experimentaram o poder da generosidade. E eu falo para vocês, irmãos, por experiência própria. Eu falo isso aqui porque eu experimento isso o tempo todo. Deus não fica devendo nada para ninguém. Pode falar isso. Fala mais alto, irmão, senão não vai sair aqui na gravação. Deixa eu passar o microfone para a irmã, porque isso é na gravação.
foi assim que eu fui para a igreja. Porque quando meu filho tinha 1 ano de idade, ele praticamente foi despedido pelos médicos, né, que não tinha jeito, e já fazia muito tempo que eu estava lutando com meu filho. Eu já tinha desistido de que o meu filho ia viver, né? E aí, eu fui para todas as igrejas, não consegui, as igrejas católicas e benzedoras e tudo do Senhor Imposto Imaginário. Eu fui com o Gabriel e não teve jeito. E aí eu descobri que eu fui morar numa casa que meu irmão comprou ao lado da casa dele para mim, porque eu não tinha mais como sustentar a casa do meu filho. E aí eu fui à igreja, ficava atrás da minha casa, e o pastor dessa igreja morava na frente da minha casa. Aí eu pedi para ele orar no meu filho ficou bom. E aí naquele mesmo dia de manhã cedo, quando eu vi que meu filho estava curado, eu falei para o Senhor que eu iria entregar o dízimo na casa do Pai a partir daquele momento. Mas eu não era cristã, mas eu fui na casa desse pastor e perguntei para ele se eu poderia entregar o dízimo na casa dele, porque como eu não era cristã, né, então eu imaginava que não poderia, mas aí ele falou assim: não, você não vai entregar o dízimo, não é para mim, é para o Senhor, então você pode entregar na igreja que você quiser. E aí até hoje eu entrego o dízimo na casa do Pai, mas teve uma vez que eu me revoltei com uma igreja e fiquei 3 meses sem entregar o dízimo. E a minha vida desandou totalmente. Quase que eu não consigo mais nem voltar a entregar o dízimo por conta disso. Então, assim, é muito importante que você entenda que você não está entregando o teu dízimo, não é para o pastor e não é para ninguém. É para Deus. E você tem que ter fé que você entrega seu dízimo e Deus vai te guardar. Vai guardar suas finanças. E eu acredito nisso. É uma coisa, irmãos, que assim, fica parecendo uma coisa assim, o pastor está sempre pedante, né? O pastor João, ele sempre teve muitos recursos, ele tinha 11 lojas, então ele teve muitos recursos. E uma vez o pastor Manuel, que teve aqui nessa campanha, né, achei até que ele fosse falar sobre isso, mas ele não falou. O pastor Manuel, sabe aquela banquinha que tem ali na frente da escola? Ali era o sustento do pastor Manuel. Era uma banquinha que ele vendia balinhas e doces para as crianças da escola. Esse era o sustento do pastor Manuel. E numa campanha, o pastor Manuel trouxe uma oferta, gente, isso há quantos anos atrás? Trouxe uma oferta de R$600. O pastor João chamou ele depois e queria devolver. Não, você não pode fazer isso não, seus meninos vão ficar sem comer. Não pode fazer isso não. E o pastor Manuel falou assim: pastor, eu creio num Deus que faz milagres. E ele falou que a vida dele, dali em diante, mudou completamente. E hoje a gente vê que o pastor é uma pessoa bem sucedida. Eu tenho um amigo que é muito interessante essa história dele, porque ele me ensinou uma coisa que eu nunca tinha visto. Eu frequentava uma igreja e ele era funcionário dessa igreja, porque tem igreja e tem empresa, né? Então você trabalha para a igreja, então é um funcionário. E ele tinha acabado de receber, naquela época a gente recebia vale transporte, não sei se você lembra dessa época, recebia-se uma cartela de vale transporte, que era meio microservilhada, que você tinha que destacar, né? Você recebia uma folha, que você ia destacando ali os vale transporte, você chegava com esse vale transporte no ônibus e era uma passagem. E ele estava contando a quantidade de vale transportes, e ele tirou um pedacinho ali do papel, e quando chegou a gasofilação, ele colocou. Eu falei: uai, e aí? Como é que vai ser nos dias que você lembra que vai chegar um ponto, vai acabar o ponto, né? Eu vou pagar com o meu dinheiro, mas isso aqui não é meu. Até do vale transporte que ele recebia, ele tirava, ele contava e tirava ali os 10%, ele destacava e devolvia. Hoje, ele é um executivo de multinacional. Por quê? Porque entendeu o princípio. É uma coisa que assim, eu nunca tinha visto. Mas olha como são as coisas.
Pastor João, o primeiro apartamento que ele comprou, ele vendeu, porque quando a igreja o enviou para cá, para Águas Lindas, e ele ganhou esse terreno, ele vendeu o apartamento dele para construir a igreja e voltou para o aluguel. É um passo de fé, não é? É um passo de fé. Mas olha como Deus o abençoou. Como Deus o abençoou. Irmãos, isso é cada um experimentando. Agora eu digo para vocês, eu experimentei e jamais Deus falhou comigo. Jamais. Então, quem tem visão de reino, prioriza o reino de Deus em primeiro lugar. Isso é um privilégio, irmãos. É um privilégio. A reflexão central de hoje é que a verdadeira prosperidade financeira não começa na quantidade de bens que nós possuímos, mas na qualidade da nossa fé. E devolver o dízimo, alinhar as nossas finanças aos propósitos de Deus, isso é um passo de fé. Isso é um desafio de fé. Mas isso é algo que não adianta eu experimentar por você. Cada um tem que ter a sua experiência pessoal com Deus. Cada um precisa experimentar isso com o Senhor. Quando nós administramos os nossos recursos com generosidade e não nos deixamos paralisar pelo medo da falta, nós damos espaço para a multiplicação daquilo que ainda está em nossas mãos. Porque a gente experimenta com aquilo que nos restou, Deus fazendo um milagre. Não é que depois peixinhos e 5 pães, Deus fez um milagre ao ponto de sobrar 12 cestos ainda, depois de alimentar toda aquela multidão. Queria que você pudesse levantar e fazer essa oração comigo. Uma oração curta, mas eu acredito que ela seja pontual. Mas eu queria que você fizesse essa oração com fé, e que essa oração fizesse você realmente mudar a sua atitude em relação às suas finanças, alinhando os seus recursos com os propósitos de Deus. Se você tiver fé, ore comigo nesse sentido. Senhor, meu Deus e Pai, reconheço que tudo que tenho e sou vem de tuas mãos. Confio plenamente na tua provisão e no teu cuidado constante sobre a minha vida, sobre os meus filhos, sobre a minha casa. Peço que abras as portas dos céus e me faças prosperar em todas as áreas, não apenas para o meu próprio benefício, mas para que eu seja um canal generoso do teu amor. Capacita-me a ser um instrumento de bênção, estendendo a mão àqueles que precisam e repartindo as tuas graças com generosidade e alegria. Que o meu trabalho e as minhas conquistas glorifiquem o teu nome